Até porque também, né, Rafael, muitas pessoas não têm conhecimento que esse tipo de produto existe. E aí, se a gente for pensar na perspectiva de saúde pública, como é que a gente pode pedir por alguma coisa que possa ser em nosso favor se a gente nem sabe que ela existe? Não, exato, Derek. Acho que esse é o principal objetivo, o principal objetivo nosso, é as pessoas efetivamente terem conhecimento de que isso existe. Para muitas pessoas, sequer desconhecem, na verdade, que existe uma alternativa. Então, é E que importante a elas gente podem trazer se isso para elas, para beneficiar. que elas possam, exato, que elas possam lutar por isso, para que elas possam pedir que para as autoridades que elas sejam atendidas, porque de fato elas têm direito a ter acesso a esses produtos. E aí, aproveitando o gancho, Dérica, uma confusão comum que existe sobre o que é o tabaco aquecido, qual é a diferença dele para o cigarro eletrônico, ainda existe muito essa dúvida, né, essa confusão. Então, você poderia contar um pouco sobre a diferença entre o tabaco aquecido e o cigarro eletrônico? Eu acho que antes da gente fazer a diferença do tabaco aquecido para o cigarro eletrônico, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e fazer a diferenciação entre esses dois produtos e o cigarro convencional. Quando a Perfeito. gente fala de cigarro convencional, a gente tem um cigarro onde você acende ele e ao acender você gera um processo de combustão. E hoje o que a gente sabe é que a combustão ela é responsável pela liberação de grande parte dos constituintes tóxicos do cigarro. Então, quando a gente parte para as alternativas sem combustão, a gente está falando de cigarro eletrônico e do tabaco aquecido. Que ao você tirar a combustão da jogada, você já reduz a emissão de uma série de constituintes tóxicos que você teria no cigarro. Mas e aí, né? Ainda assim, esses produtos eles vão conter nicotina, que é o aditivo do cigarro. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a pessoa que faz o uso do cigarro, ela só vai migrar de uma alternativa que tenha combustão para uma que não tenha combustão, se aquilo para ela trouxer uma semelhança na nicotina, no prazer que ela recebe, senão ela não consegue fazer essa troca e ela não consegue se beneficiar com essa redução. Aí, quando a gente fala entre os dispositivos eletrônicos, cigarro eletrônico, ele é à base de nicotina líquida, ele é um dispositivo que ele vai aquecer essa nicotina líquida, e aí a pessoa vai ingerir ela como se fosse dando lá um puff, que seria a tragada do cigarro. O cigarro eletrônico, ele é diferente de um tabaco aquecido, que já é um stick de tabaco, então ele é como se fosse uma pequena peça de cigarro, contendo um tabaco dentro, prensadinho, como se fosse cigarro, onde ao aquecer esse tabaco, é como se você estivesse acendendo o cigarro, mas sem chegar na temperatura da combustão. Você aquece o suficiente para você liberar a nicotina e fazer o ritual que o fumante teria no cigarro. O tabaco aquecido ele é mais semelhante a um cigarro quando a gente pensa em número de tragadas, o tempo que ele fica ligado, que seria o tempo que, se você ficar com o cigarro aceso na mão, esse cigarro se consumiria. E ele foi desenvolvido justamente para que o fumante ele pudesse substituir uma coisa por outra num ritual muito semelhante. Porque se o ritual não for parecido, se a entrega da nicotina for de uma forma diferente, a chance dessa pessoa migrar para uma alternativa mais segura, ela acaba diminuindo. Bom, e acho que tem uma pergunta que muita gente faz, é que por que a empresa simplesmente não para de vender cigarros? Conta aqui pra gente, Rafael, qual é a sua visão sobre esse assunto? Olha, parar de vender cigarro simplesmente eu acho que não é a solução, porque se eu tirar os meus produtos do mercado, as pessoas vão continuar fumando cigarros e, na verdade, elas vão acabar parando de fumar a minha marca e vão fumar a marca da concorrência. E então ele acaba não solucionando o problema. Na verdade, o que eu preciso efetivamente fazer eu devo continuar vendendo o meu produto para que em algum momento, quando eu tiver meus produtos de risco reduzido, eu tenha esses contatos, inclusive, e eles sejam pessoas que usem o meu produto para que eu possa, justamente tendo esse contato com eles por meio do meu produto, com esses adultos fumantes, eu consigo justamente oferecer e comunicar para eles que eles tenham melhores alternativas. Então, o nosso entendimento
parar de vender cigarro não é a solução, mas sim fazer a migração daquela minha base e da própria base dos meus concorrentes para esses produtos de risco reduzido. E para você, Dérica, também a tua visão é parecida com a do Rafael? É parecida, sim. Parar não é uma solução, uma vez que se você para, as pessoas não vão parar de fumar, as pessoas vão continuar fumando. Então, na verdade, se você quer prover uma alternativa que seja boa para a saúde pública, você tem que dar a chance dessa pessoa, ao invés dela simplesmente trocar o cigarro dela, a marca X pela marca Y, é sim dela poder trocar o produto dela, a combustão, por um tabaco aquecido sem combustão. Então, é você oferecer alternativas a essas pessoas que possam substituir os cigarros deles, trazendo uma redução de risco para essas pessoas. Sem alternativa, não adianta simplesmente você parar, porque parar de produzir significa que as pessoas simplesmente vão trocar de marca. Elas não vão se beneficiar. Excelente. Bom, e para encerrarmos, o papo foi ótimo, mas eu gostaria que cada um de vocês resumisse em uma frase por que faz sentido para Philip Morris estar falando em parar de vender seu principal produto. Por que ela está fazendo isso? Por que faz sentido? Bom, eu vou começar. Eu acho que faz sentido pela sustentabilidade do nosso negócio, pelo que a gente se comprometeu com os nossos empregados, com os nossos acionistas, uma linha mais sustentável de negócio e também mais responsável, algo que nossos consumidores exigem da gente. Então, Futuro Sem Fumaça é isso, é sustentabilidade e responsabilidade da indústria do tabaco. E para você, Dérica, por que faz sentido esse propósito da empresa em parar de vender aquele que era até então o principal produto dela? Bom, a minha resposta vai mais para a linha da ciência, né? Então, para mim faz muito sentido, porque a empresa ela investiu bilhões em tecnologia, em ciência, em inovação, em desenvolvimento cada vez mais de produtos que eles possam atender o futuro sem fumaça como uma alternativa menos tóxica para esse adulto fumante que quer continuar fumando. Então, assim, pelo olhar da ciência, você prover coisas cada vez mais tecnológicas, cada vez mais evoluídas pelo bem de um propósito, faz super sentido a empresa parar de produzir cigarro. Excelente, muito obrigada pela contribuição, pela participação de vocês. As visões são bastante complementares, né? Cada um trouxe aí seu ponto de vista. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Dérica. Obrigada a você, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Obrigado.